Ele nasceu em Porto Alegre, em 73. Ele é escritor e jornalista. Ele publicou 5 romances, todos pela Companhia das Letras. O primeiro livro dele, chama-se Música Anterior, é de 2001. Portanto, ele escreveu quando tinha 20 e poucos anos. Pouco depois, ele publicou Longe da Água, que também foi lançado na Argentina, é isso? Essa informação que eu tinha. Depois, o Segundo Tempo. O Segundo Tempo é um livro que integra, dessa forma que ele faz muito bem, uma história pessoal que se passa, digamos, ao longo de um jogo de futebol, ou face a um jogo de futebol. Por isso, o título. Depois disso foi o Gato Diz Adeus, que é um livro essencialmente sobre um triângulo amoroso, mas também tem uma originalidade pela maneira que é contado, que são diferentes narradores, diferentes vozes. E aí, em 2011, ele lançou o Diário da Queda. Agora, isso eu tenho que ler para vocês. Teve os direitos vendidos para o cinema e sairá na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, na França, na Holanda, na Inglaterra, na Itália, Israel, Noruega, Portugal e Suécia. Está 10 idiomas. Ele tem também contos publicados em antologias no Brasil e no exterior. Como é que você se descobriu escritor? Como é que aconteceu isso? Bom dia. Está dando para ouvir? Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a presença, o convite da Hebraica, dos grupos de leitura, da Uzinha. E sobre esse início como escritor, é sempre um pouco de mistério, assim. Tem muitos escritores que parece que têm uma vocação inicial, que desde criança sonhava com isso, ou coisa do gênero, mas eu nunca tive isso, na verdade. Eu sempre gostei de ler, até escrevia, fazia revistinha em casa, coisas do gênero, mas eu nunca pensei propriamente em ser escritor. Eu consigo identificar um caminho mais ou menos lógico, que nem sempre é como a vida funciona, mas dá para fazer uma trajetória a partir de um momento ali da minha adolescência em que eu pensei em eu queria ser músico. Então eu tocava guitarra, eu tinha uma banda de rock, eu tinha uma ideia de ser popstar. E aí eu consigo enxergar nisso uma espécie de desejo de expressão pessoal, que é o que faz qualquer artista acabar seguindo esse caminho. E na verdade o artista, em geral, ele é uma pessoa que tem essa necessidade de expressão. Esse artista precisa encontrar um instrumento para expressar isso, né? O que a gente chama de linguagem artística. E eu inicialmente pensei que a música pudesse ser. E logo percebi que não aconteceria, porque a banda era uma banda muito rudimentar, de meninos ali de 14, 15 anos, não foi muito adiante. Essa linguagem da música tem uma especificidade muito grande. Eu dominei até um certo ponto, mas acho que não tinha o talento suficiente para conseguir, por meio dela, expressar aquilo que eu queria. Eu não sei exatamente por que, em algum momento, eu escolhi a literatura. Eu vejo como uma mistura assim, de uma possibilidade de talento, de vocação ou de talento que eu tivesse para escrever, porque eu sabia escrever bem e tal, e um misto de praticidade, disso com um pouco de praticidade, porque a atividade do escritor ela demanda menos tanto custo quanto mobilização de outras pessoas, depende na verdade só de você. Para o escritor é mais fácil, ele tem aquilo na mão, e aí ele começa a experimentar. Foi o que eu fiz, eu comecei a escrever contos e tal. Provavelmente eu teria desistido em algum momento se aquilo não tivesse alguma repercussão, assim, não uma repercussão pública, mas uma repercussão de círculos muito próximos meus que começaram a me incentivar e, enfim, mentir para mim de que aquilo ali tinha algum sentido e tal, e eu comecei a me sentir mais seguro em me dedicar àquilo e arriscar alguns voos mais altos dentro dessa linguagem, que é o que faz aí você entrar você chega digamos, no ponto inicial da longa corrida, que é desenvolver uma linguagem ao longo de anos e décadas, para que em algum momento você chegue a um ponto de ter um domínio, e esse domínio faz com que você possa exprimir as suas inquietações assim, de maneira mais expressiva. Interessante, porque aí você foi
fazer jornalismo? Isso era uma questão prática ou você achou que aí era um caminho? Não, na verdade eu fiz direito antes, um pouco também por causa disso. Eu tinha essa... É difícil falar em retrospecto, mas eu me vejo na época tendo opções de trabalhar com alguma coisa que eu imaginava que era algo próximo de uma possibilidade de expressar minha criatividade, digamos, entre as profissões disponíveis. Em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, o direito me parecia a mais próxima e a que poderia me dar uma recompensa maior, porque eu gostava daquilo, eu gostava de ver filme de tribunal, eu imaginava uma vida emocionante, perseguindo bandidos, de terno e gravata, sem suar, né, aquela coisa de filme americano, e que eu poderia ter aqueles grandes embates nos tribunais, enfim, isso me pareceu muito atraente, eu acabei indo para essa área. Eu logo me decepcionei um pouco com a faculdade, tanto que eu acabei não seguindo depois, eu completei a faculdade toda, mas não segui, e fiquei um período um pouco sem saber muito o que eu poderia fazer. E o jornalismo, na época, acabou... Eu sempre gostei do jornalismo, mas no início ele sempre me pareceu algo muito pequeno diante da realidade do mercado até de Porto Alegre, porque lá só tem um jornal, e é um jornal que eu não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de fazer o que eu via os jornalistas do Rio Grande do Sul fazendo e tal. E essa possibilidade de ir para essa área, para mim, ficou um pouco em suspenso por muito tempo. Depois que eu me decepcionei com o direito, enfim, eu fiz uma viagem longa. Quando eu voltei para o Brasil, eu acabei percebendo que aquilo era mais fácil para mim. Eu teria mais chance de fazer aquilo bem do que seguir com o direito, por exemplo, porque era uma coisa que eu gostava mais, assim, de reportagem, contar histórias, entrevistar pessoas, ter contato com uma parte da vida mais de cotidiano, assim, do que aquela coisa do direito de ficar na biblioteca estudando. O jornalismo acabou sendo uma saída nesse sentido, mas sempre numa esfera prática da vida, de ganhar um sustento, claro, porque a literatura não é algo que você pensa inicialmente em ter como um sustento da sua vida. Então, em algum momento também eu percebi que eu poderia manter o jornalismo, que era uma maneira de estar próximo ao texto, que eu poderia escrever e tal, e ao mesmo tempo manter na paralela, ali nas horas vagas, a atividade literária. Também o jornalismo era uma atividade que não me contaminaria muito em termos de atividade literária. Se eu fosse no direito, por exemplo, é bem comum que a linguagem jurídica contamine a linguagem literária. Ou na academia, a linguagem acadêmica, ou o modo de ser acadêmico costuma contaminar a linguagem literária. O jornalismo, ele contamina um pouco, ele tem alguns problemas nesse sentido também, mas menos. Eu hoje vejo o jornalismo como, no fundo, quase um gênero literário, só que um gênero de não ficção. Se você vai você vai fazer uma reportagem, você vai contar uma história da mesma maneira como quando você escreve um livro. Você vai escolher a evolução da história, os personagens, o tipo de narrador, quando começa as coisas, quando termina, o que vem antes, o que vem depois. A técnica do jornalismo, ela não é tão diferente da técnica literária. Então, uma coisa acabou ajudando a outra. O resto, assim, que é a coisa da literatura, da expressão pessoal que eu falei antes, aí é outra história. Isso está dentro de você, é uma coisa meio misteriosa mesmo. Mas, em termos de linguagem, daquilo que eu estava falando também de aprimoramento de linguagem, o jornalismo acabou, dessa forma prática, me ajudando de uma forma mais artística. Nas discussões do clube de leitura, que foi esse estilo, a gente ficou discutindo o que é que tornava o livro tão interessante, que você começa e não consegue largar. E uma das coisas que foi sugerida foi exatamente a contaminação, como você chama, do jornalismo na construção dos parágrafos, etc., essa coisa numérica. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Olha, na verdade, cada livro, cada texto literário que você faz, ele tem várias dimensões de aceitação, de recepção. Os primeiros leitores são aqueles próximos a você, a primeira pessoa para quem você mostra o livro, um amigo seu, sua mãe, qualquer pessoa. A partir daí, esse círculo vai crescendo, você mostra para os seus editores, aí os editores publicam o livro, aí você tem a primeira esfera, que é dos críticos, dos jornalistas que avaliam o texto em suplementos culturais, depois ele vai crescendo, vai para os leitores comuns. Agora, com os livros traduzidos, por exemplo, eu vou ter um círculo maior que é dos leitores, dos críticos, dos jornalistas e leitores de outras línguas, que são pessoas muito mais distantes daquele núcleo inicial, que é só eu, as pessoas próximas de mim que
vão entender, inclusive, algumas referências do livro, porque são muito particulares minhas, diferentemente de um leitor da Suécia que jamais vai entender por que eu escrevi uma frase que é uma espécie de piada interna com um amigo muito próximo, e esse cara vai entender. Então são diferentes maneiras de recepcionar um livro. Mas a primeira de todos esses círculos, vai do pequeno ao mais amplo, o primeiro leitor é o próprio escritor. Porque o escritor, ele senta para escrever, ele pode até escrever num jogo, num fluxo que é meio inconsciente, as palavras saem lá de uma maneira que às vezes ele nem sabe por que elas saem daquele jeito. Mas há um momento, antes de mostrar para a primeira pessoa, em algum momento da vida ele vai pegar aquele texto que ele fez meio intuitivamente e vai ler, e vai, a partir da leitura dele, ele vai perceber se aquele texto presta ou não. A decisão dele, inclusive, de mostrar para alguém o texto sempre passa por esse auto-julgamento, que é dele como leitor em cima dele como escritor. Parece que são duas pessoas, são a mesma, mas são duas entidades bem distintas, né? E nessa leitura do meu próprio texto, sei lá, você pega um texto de um conto de 2 páginas, e aí você lê e por algum motivo você não sabe por quê, mas o texto não está bom. Você pensa, putz, não está funcionando isso aqui. O que você vai fazer em relação a esse texto para que isso tenha o mínimo de eficiência narrativa e tal? Aí, às vezes, é um detalhezinho, como eu falei antes, de pegar uma frase que está lá no final e passar lá para o início, porque o início está muito fraco, está muito etéreo, tá? Você quer que comece de uma maneira mais forte e a parte forte está no final, então você inverte, ou vice-versa, uma informação que é muito importante, que está lá no início, você está entregando todo o ouro, que é a coisa mais importante do conto, então você passa mais para o final para o leitor ter aquela descoberta, aquele impacto daquela descoberta lá para o final, então isso salva muitas vezes o conto, ou você muda o narrador, enfim, tem 1000 maneiras de fazer isso. Essa leitura do que você faz, do que você fez como escritor, é uma leitura jornalística, que é exatamente o que um editor faz em relação ao repórter. Eu fui editor há muitos anos, então eu pegava textos de repórter que tinham grandes informações, eram grandes reportagens, só que eles estavam escritos de uma maneira que não tornava aquilo interessante. O cara falava longamente sobre coisas que não tinham importância e a informação que era mais legal da matéria estava resumida lá em 2 frases. Então você chega para o repórter e diz, olha, isso aqui está errado, você inverte de maneira que essas 2 frases virem a matéria. Você corta tudo que veio antes, começa aqui, explora mais isso, diz quem que é esse cara, você achou o vendedor de cachorro-quente que tem a melhor informação, você vai descrever com a carrocinha dele lá, quem ele é, o que ele falou, etc. Aí você muda completamente. E aí isso que é uma técnica essencialmente jornalística, dá para aplicar na literatura. Eu acho, ao contrário de muita gente que acha que o jornalismo atrapalha a literatura, eu acho que ele tem essa possibilidade de melhorar nesse nível da eficiência do texto, de tornar uma história mais interessante para o leitor. O jornalismo, às vezes, ele inibe um pouco um tipo de criação menos racional, assim, mais intuitiva, digamos. Ele tende a ser mais espartano nessa coisa da ordem, dos clímax e anticlímax, para quem está um pouco familiarizado com essa linguagem, clímax, aquela parte do texto que é importante e tal. Isso é muito do jornalismo. Então você tem que um pouco, como escritor, balancear essa tendência de jornalista que eu tenho, de tornar o texto o mais eficiente possível, com uma tendência de escritor ou de artista, que é tentar expressar o que você realmente quer. E a expressão sua, muitas vezes, ela não obedece uma ordem, ela é um pouco confusa mesmo, não é de propósito, mas ela é naturalmente confusa. Então o escritor, ele faz um balanço entre as 2 coisas, deixar um pouco da intuição do texto, que deixa às vezes o texto até mais sujo, mais confuso e tal, com um pouco de ordem que vem muito da técnica. Eu acho que é interessante você mencionar isso, porque em várias entrevistas e críticas, entrevistas suas e críticas escritas sobre os livros do Michel, surge a comparação, essa inserção de detalhes no momento exato, quer dizer, nem 2 linhas antes, nem 2 linhas depois, essa comparação com o Milton Ratum surge em vários lugares. Você já tinha se dado conta disso alguma vez? É possível, porque ele é um escritor bem detalhista, né? E trata de temas... Às vezes o tema confunde um pouco, porque ele trata de temas familiares e ele tratou muito de imigração, e no caso de descendência árabe e tal, no meu caso desse livro especificamente é de cultura judaica, tá, mas dá para fazer um bom paralelo entre essas coisas, da assimilação, questões como da assimilação, do
do alto ódio, muitas vezes, do imigrante pela diferença dele em relação ao resto do mundo que ele enxerga, ao mesmo tempo da possibilidade histórica dele virar uma vítima daquele mesmo meio externo a ele, alheio a ele. Então essas questões estão um pouco nos livros dele. E as pessoas leem, e às vezes, como o tema é muito parecido e a escrita não é tão diferente, elas tendem a confundir ou identificar. Eu não vejo nada de errado nisso. Agora, eu, assim, em termos de carpintaria literária, mesmo de técnica, eu que não sou grande autoridade, porque muitas vezes você não tem como avaliar seu próprio texto com alguma isenção, mas eu acho que a técnica de evolução narrativa dos livros dele é mais tradicional, eu acho que a minha. Ele faz parte de uma tradição mais do romance realista clássico, realista psicológico, digamos. E o meu, pelo menos nesses últimos livros meus, tem sido uma coisa muito mais fragmentada, muito mais próxima talvez de uma montagem até cinematográfica, de documentário, com pequenos blocos, às vezes que parecem estanques entre si, mas você constrói um sentido entre esses blocos a partir de sobreposições. Eu estou sendo um pouco técnico demais, mas digamos que, vou tentar dar um exemplo no documentário, assim, se você filma, se fosse um documentário sobre a nossa palestra, você filma, eu ponho um close na minha cara aqui falando sobre meus livros, me dando grandes importâncias, não sei o que, sobre o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Aí a cena seguinte você mostra aquelas cadeiras lá no fundo vazias. Assim. Aí isso constrói um sentido que o cineasta não precisa explicar, mas é óbvio que está dizendo assim, o cara está se achando muito, ele está falando para uma plateia que não uma plateia vazia. Isso é um sentido de sobreposição que é muito típico do cinema ou do documentário. Enfim, eu acho que eu uso esse tipo de coisa nos meus livros. O Diário da Queda é feito de blocos, então às vezes um bloco desmente muito o outro. Um bloco vai para um lado, até porque é um narrador de primeira pessoa, então ele está se auto-elogiando ou se auto-criticando. No parágrafo seguinte, muda, e aí ele só descreve friamente uma situação que meio que desmente, ou que faz que contrapõe ironicamente o que ele falou antes. Eu vejo a minha técnica, pelo menos nesse livro, mais como por aí, que é uma coisa muito Quando você começou o Diário da Queda, você tinha ideia de onde você ia? Você é o tipo que arquiteta os personagens, onde eles vão estar no começo? Ou isso muda de livro a livro? Nesse livro eu queria falar sobre Eu já tinha falado outras vezes, mas eu achava que faltava encerrar isso dentro dos meus livros, e realmente vai encerrar. Eu não devo mais tocar nesse assunto, que é uma coisa sobre descendência, tanto familiar, afetiva, filho, pai, avô e tal, quanto descendência cultural. E eu nunca tinha falado do ponto de vista de cultura antes, e aí eu queria, pela primeira vez, ir para esse lado, e aí assim, isso é uma coisa natural. Como eu sou judeu, e eu nunca tinha falado disso nos livros, é um assunto que certamente eu vou conhecer mais do que se eu fosse fazer uma saga sobre os índios da Amazônia, coisa do gênero. Então, também é uma espécie de facilidade, por um lado, porque é um tema mais próximo de você, então não tem que fazer nem muita pesquisa, as coisas saem muito naturalmente. E, por outro lado, é uma coisa muito difícil, porque é algo muito próximo. Então, se eu falo sobre o personagem do livro, que é um avô sobrevivente de campo de concentração, eu sei que tem pessoas muito próximas minhas que têm experiências do gênero. Então, existe um certo pudor em falar desse assunto que eu precisei vencer. Muito no início, assim, isso já apareceu como dificuldade. Então, eu não sabia o que ia ser esse personagem do avô, nem muito o que ia ser o personagem do neto, mas eu achava que ia ser interessante literariamente pegar esse desafio de falar sobre esse assunto. Descendente de um sobrevivente de campo de concentração. Naturalmente, quando você escreve, pelo menos a minha experiência, não é só minha, de muitos escritores, né? O William Faulkner, que é um autor americano, talvez você já tenha lido, ele dizia que escrever é sempre ir contra uma parede, assim, você parte a ficar batendo a cabeça na parede. Você tem mil caminhos para isso. Você tem que procurar realmente a parede, que é a mais dura, e bater com a cabeça ali, porque vai ser muito difícil, mas quando você consegue furar, ou pelo menos fazer um buraco naquela parede, é ali que vai sair a matéria mais interessante da literatura. Então, quando eu comecei a escrever, fazer uns rascunhos, eu comecei a sentir que essa era a grande questão do livro, assim, que eu tenho que falar desse avô, mas eu não posso fazer ele como só uma vítima, como sempre eu vejo, né? Ou muitas vezes eu vejo narrativas sobre a Segunda Guerra. Quando eu percebi que eu podia dar uma guinada nisso, assim, fazer o avô como
talvez, uma espécie de vilão da história. Isso eu vi que era muito difícil de fazer, mas me interessou muito em termos literários. Eu sabia que se eu conseguisse fazer aquilo, ia poder ser um livro interessante dentro do contexto que esse livro se insere, ou seja, de um tipo de tema e um tipo de obra mesmo, que dialoga não com 10 obras ou 15, sim com 500 ou 1000, 2000 obras, porque talvez seja um dos gêneros mais revisitados pela narrativa ocidental, esse da Segunda Guerra dos Campos de Concentração. Então, se eu quisesse falar disso, teria que ser de uma maneira um pouco diferente do que a maneira normal que você acaba encontrando por aí.